Se as abelhas desaparecerem, a vida humana acaba na Terra. É provável que você saiba disso, mas se não sabe, que bom que está vendo esse vídeo. As abelhas foram consideradas o ser vivo mais importante do planeta, mas estão fortemente ameaçadas e o futuro da humanidade também. Mas você pode ser muito importante nessa jornada. Eu sou o Inácio Miranda e agora eu quero te pedir que assista esse vídeo. É realmente importante. Antes de começarmos, curte e compartilhe esse vídeo para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas e se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo por um mundo melhor. O desaparecimento das abelhas pode causar déficit na produção alimentícia mundial e coloca a humanidade em risco. Isso não seria o fim apenas das abelhas, mas de toda a espécie humana. O motivo é que elas polinizam mais da metade de todos os alimentos que consumimos. São necessários esforços individuais e ações coletivas. A proteção das abelhas deve ser um programa mundial. Um dos principais é a proibição de pesticidas nocivos a elas, mas também podemos falar em agroecologia, resgate de abelhas em situação de vulnerabilidade e muitas outras formas. Mas vamos começar entendendo a importância das abelhas. Elas são agentes polinizadores, os mais eficientes da natureza, e isso as torna responsáveis por mais da metade dos alimentos do mundo. Mas não é só isso. Elas também são responsáveis pela produção de milhares de espécies vegetais, galera. Além da produção de alimentos, as abelhas contribuem para o equilíbrio do ecossistema. A polinização feita por elas garante a alta produtividade e qualidade dos frutos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 70% das culturas de alimentos depende das abelhas. E sua importância não para aqui. Ao transportar o pólen entre as plantas, elas garantem uma importante variação genética para o equilíbrio dos ecossistemas e a produção das espécies. Ou seja, sem abelhas não temos alimentos na mesa, nem vegetal, nem animal, e muito menos oxigênio. O Brasil depende muito das abelhas. As plantações de maracujá, melancia, acerola e melão dependem 100% da polinização, enquanto culturas de maçã, pera, ameixa, pêssego, abacate, a goiaba, girassol e tomate dependem de 40% a 90%. Para as culturas de café, canola, algodão e soja, estima-se que essa dependência seja de 10% a 40%. Já para as culturas de feijão, caqui e laranja, esse índice fica entre 0% a 10%. Para comparar, nos Estados Unidos a produção de maçã depende de 90% da polinização. Há quem fale em alimentos produzidos em ambientes sem polinização. Até é possível, mas eles apresentam deformações e baixo valor de mercado. Não é a mesma coisa. Não temos e jamais teremos tecnologia que substitua as abelhas. Nos últimos anos, os apicultores perceberam a morte massiva de abelhas em apiários. Agonizando, morrendo. O número de abelhas mortas no Brasil assusta. Toda abelha morta aí, ó. Após um grande número de espécies polinizadoras desaparecerem em um fenômeno chamado de síndrome de colapso de colônias. Mas por que isso está acontecendo? Qual é a causa? São muitos os culpados. Os especialistas têm um consenso e apontam os pesticidas, aquecimento global e desmatamento como os maiores vilões no desaparecimento das abelhas. E elas estão morrendo em quantidades assustadoras. Há alguns anos era comum vermos abelhas até mesmo nas cidades. Agora praticamente não as vemos mais. O desmatamento é um vilão muito significativo nessa destruição. As abelhas literalmente perdem o seu lar e os seus alimentos, e isso dificulta muito a sua sobrevivência. E estamos vendo cada vez mais notícias sobre o aumento do desmatamento no Brasil. Outro vilão muito perigoso é o uso de químicos, que são os pesticidas e agrotóxicos. Eles causam problemas na memória das abelhas, fazendo com que elas se desorientem e percam a habilidade de retornar à colmeia.
Isso torna impossível para os apicultores encontrarem as abelhas desaparecidas. Como acontece? É que quando as abelhas entram em contato com os neonicotinoides, elas perdem o senso de direção, não conseguindo voltar à colmeia. A água que se encontra nas plantas é uma fonte de hidratação para pequenos insetos, mas como ela contém altas quantidades de veneno, ela mata não só as abelhas, mas também besouros, borboletas, mariposas, entre outros. O processo gera uma reação em cadeia. Esses agrotóxicos intoxicam não só os alimentos vegetais e os polinizadores, mas também peixes, aves e mamíferos. Uma vez na cadeia alimentar, podem causar câncer de tireoide em humanos e outros quadros graves. As abelhas não são as únicas polinizadoras, mas o problema é bem maior que sua morte. Com o desencadeamento de uma reação em cadeia no meio ambiente, todos os seres vivos são afetados. A produção agrícola no Brasil costuma alugar colmeias para polinização. Em 2011, não havia abelhas para polinizar culturas de maçã, pepino, melão e melancia. Por falta de polinização suficiente, os frutos nascerem com sabor e formato adulterado. Houve perda de produção de outros alimentos como laranja, algodão, soja, abacate e o café. Isso é um problema estrutural, político e social. Medidas sérias e emergenciais precisam ser tomadas. Mas eu e você, pessoas comuns, o que nós podemos fazer? Pode não parecer, mas podemos contribuir muito. As dicas que vou te passar agora são do professor David de Jong, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele fala de uma campanha sem abelha, sem alimentos. Eu vou deixar o link para vocês nos comentários. Mas vamos às formas que temos para ajudar as abelhas. A primeira, baixe o aplicativo BeeAlert. O aplicativo BeeAlert é uma plataforma de registro do desaparecimento ou morte de abelhas em apiários para fins científicos. Segundo passo, consuma produtos orgânicos. Dê preferência aos produtos orgânicos, são mais saudáveis por não conterem agrotóxicos, ou seja, não contaminam o meio ambiente em sua produção, além de ser uma medida de apoio à produção local orgânica. Se quiserem, podemos falar da importância da produção de alimentos orgânicos. Me falem nos comentários se querem esse vídeo que faço para vocês agora. Terceiro passo, plante árvores e cultive flores. Esses são os alimentos das abelhas. Plante em sua casa, nos parques e nos bosques da sua cidade. Escolha as espécies da flora apícola, flores com pólen e néctar que fornecem o alimento natural das abelhas. As abelhas precisam do néctar e das proteínas presentes no pólen das flores para se manterem vivas e darem origem a novas gerações de abelhas. Elas desempenham um papel chave na manutenção dos ecossistemas. Por isso, contribuir com a existência desses pequenos seres é optar por uma atitude sustentável. Você pode espalhar flores pelo condomínio, nas casas, nas ruas. Abelhas gostam de plantas aromáticas que dão flor. Por exemplo, margaridas, manjericão, o orégano, girassol, hortelã, alecrim, dente de leão, tomilho, entre várias outras. Na categoria das árvores, elas gostam de goiabeira, jabuticabeira, abacateiro, lixia e várias outras. Eu estou falando aqui as mais comuns, de fácil acesso. Quarto passo, outro item importante é a água. As abelhas precisam de água. Deixar a água para elas pode ser de grande ajuda, mas temos sempre que ter cuidado com o mosquitinho da dengue. Então não esqueça de trocar a água todos os dias. Quinto passo, cultive abelhas sem ferrão. Cultive uma colmeia de abelhas nativas sem ferrão em seu jardim. Um movimento cada vez mais universal e de ampla recomendação para os amantes da natureza. O Brasil possui mais de 3.000 espécies de abelhas, sendo sua maioria de abelhas nativas sem ferrão. Espécies como a jataí, iraí, jandaíra ou a mandaçaia, entre outras, são abelhas dóceis e que podem fazer parte de seu jardim. Só assim podemos admirar e preservar estes maravilhosos polinizadores. Sexto passo, não use pesticidas. Por favor, não utilize pesticidas que sejam tóxicos para as abelhas, particularmente os sistêmicos.
Dê preferência às práticas agroecológicas. Existem formas de se fazer um pesticida natural e podemos falar disso aqui se quiserem. Basta me avisar aqui nos comentários. Todos nós temos o direito a um ambiente sadio. Entretanto, o Brasil tem fama pela sua permissividade com substâncias nocivas que já foram proibidas em várias regiões do mundo. É preciso uma mudança urgente nesse cenário. E a sociedade civil, que é o elo mais prejudicado, precisa estar ciente dos trâmites políticos do cotidiano e pressionar por uma economia e uma política justas e democráticas. Preservar o meio ambiente está em foco no mundo inteiro. Não podemos permitir que nossas políticas públicas caminhem na contramão do desenvolvimento sustentável. E infelizmente a maioria de nós nem faz ideia do que está acontecendo. Por isso eu venho aqui com esse vídeo. Precisamos compreender o mal que se causa ao desrespeitar o ecossistema. Fazemos parte dele. Temos a obrigação de saber o que está acontecendo, de reivindicar e, claro, de fazer a nossa parte. Grandes corporações do agronegócio costumam visar apenas o lucro e negligenciar o meio ambiente. Não podemos compactuar com isto. A vida humana no planeta está em jogo. Eu e você e todos os que conhecemos temos o dever de fazer algo para melhorar isso. Eu cultivo as minhas flores e árvores para as abelhas. Eu dou preferência aos produtos orgânicos que não poluem o meio ambiente. Eu estou aqui compartilhando essas informações para que vocês também possam ingressar como salvadores da humanidade. Faz um favor para o mundo, compartilhe esse vídeo para que as pessoas conheçam esse problema e essas estratégias simples que podem ser de enorme ajuda. E se não curtiu o vídeo, por favor, deixa o like aí pra gente, isso ajuda a chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal para mantermos sempre esse bate-papo ativo. E claro, se tem algum comentário, alguma sugestão ou até mesmo pedido de algum tema para um vídeo, me fala nos comentários, vamos ter o maior prazer em atender você. Muito obrigado, conto com você nessa luta e te convido a conhecer o nosso canal e acompanhar o nosso conteúdo. Até mais. E sendo uma abelha, mel é importante para mim. É importante para todas as abelhas. Nós que inventamos, nós fazemos, damos a vida para proteger ele.